A gente convive, né, gente, todos os dias com pessoas de personalidades diferentes. Então, pensa aí na sua rotina, né? Você convive com pessoas tímidas, com os que são simpáticos, aquelas pessoas que acham que tem um rei na barriga, sabe? Nariz empinado. E também a gente tem que conviver. Muitas vezes não dá pra gente deixar de conviver com pessoas de personalidade forte, difíceis realmente de conviver, de lidar, né? Que às vezes não é escolha, né, gente? E a gente não está pensando só em trabalho, não, até na família, tá? Muitas vezes essa pessoa é o chefe. Ou pode ser a mãe, o tio, a tia, o filho, a sogra. Como a gente pode ter um relacionamento saudável sem conflitos? Hoje a nossa convidada, ela é expert nesse assunto. Pode ajudar você a respirar fundo, como a gente está comentando aqui. A psicóloga Renata Bueno, nossa referência em saúde mental aqui no programa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, e realmente é um tema que quem nunca, né? Quem nunca teve um momento de ser difícil e também conviveu com alguém difícil? Isso faz muito parte da relação humana, né? Não tem como, né? São as experiências de vida que a gente acumula. Sim, e aí, acho que ao longo do tempo, se você que está vendo aí tem que conviver de fato nessas situações com pessoas difíceis, a gente acaba meio que criando uma casca e aí sabendo direcionar, né? Isso aqui eu conto, isso aqui eu não conto. Mas, Renata, por que, né, a convivência com pessoas difíceis gera tanto desgaste emocional, né? De quem tá ali na conversa num primeiro momento e depois começa aquele desgaste mesmo. Sim, é um peso. Por que acontece Acaba isso? sendo um peso. É porque falta habilidade para lidar com esse tipo de pessoa. Então, a maioria das pessoas não tem essa habilidade de que estratégia eu uso para lidar com aquela pessoa difícil, que estratégia eu uso para compreender aquela pessoa difícil. Porque até aquela pessoa que tem personalidade forte, que é meio intransigente, ela também está em sofrimento. Então, essa pessoa difícil também muitas vezes não foi ouvida. Então, é a habilidade de saber ouvir e de usar da empatia com esta pessoa. Porque se eu não tenho essa habilidade, eu vou para o embate. Daí começa o conflito. Mas agora a gente fica pensando, né? O que é difícil para mim, será que é difícil para o outro? Como saber se uma pessoa realmente é difícil? Ou a nossa percepção daquela pessoa, de alguma maneira, está influenciando por gostos ou por motivos também que são mais nossos do que, de repente, numa convivência geral? Sim, essa semana foi muita coincidência, diz que não existe coincidência, né? Mas um cliente começou a sessão perguntando: Renata, o que você acha da frase você prefere ter razão ou ser feliz? Daí eu voltei para ele: o que você acha dessa frase? Em que contexto você está colocando? Porque muitas vezes é isso, às vezes a gente quer ter razão, mas não quer ser feliz. Então, quanto a gente aprende a ceder para o outro? Então, como que eu faço esse embate? Será que toda vez eu preciso contrapor uma posição, ou mesmo que a verdade seja minha, eu preciso contrapor? E o outro que está ouvindo, ou a pessoa difícil que está ouvindo, será que vale a pena colocar ela na parede? Às vezes é importante silenciar, esperar baixar a poeira e falar sobre você. E não sobre o que o outro está errado. Esse que é o grande vilão dos conflitos. É quando eu imponho a minha verdade para o outro. E se essa pessoa é difícil e tem uma personalidade forte, ela vai cada vez mais querer bater para ela ter razão e não ser feliz. Interessante, né, Renata? E aí acho que a gente vai tendo essa percepção com autoconhecimento também. Com não é verdade? Conhecimento, com o que vocês abriram o programa hoje, com a humildade, né, e poder ser humilde e dizer, deixa eu dar um passo atrás, deixa eu ver o que está acontecendo com essa pessoa difícil. Por que ela está sendo tão intransigente? Porque atrás de uma intransigência e de uma agressão tem uma necessidade que não foi atendida. Então, como você lançar esse olhar? E para o meu autoconhecimento, como eu lançar um olhar para mim? Por que eu estou tão difícil de conseguir ouvir o outro? Que necessidade minha eu não estou conseguindo atender ou que eu não estou sabendo pedir para o outro? Então, você percebe que é um jogo de eu me perceber, eu enquanto pessoa difícil, e do outro também dar um crédito de poder entender o que está atrás daquele comportamento. Porque eu acho que dias difíceis ou dias que a gente se comporta de maneira ruim, acontecem para todos, né? Ou momentos, né? Sim. O problema é quando a pessoa faz disso um padrão de vivência. Aí para quem está perto é difícil e a pessoa acaba não percebendo. Então, muitas vezes a gente vai tentar ter essa comunicação com uma pessoa que a gente entende que é difícil
e a gente acaba pesando na hora de falar. A gente fala da maneira errada, ou porque está entalado, aí solta alguma coisa, não fala da maneira certa. Eu sei que você, Renata, sempre fala muito de uma comunicação não violenta, CNV, que é algo que você comenta muito no seu Instagram, né? Sim, sim. Como que essa comunicação não violenta, primeiro, como que ela funciona e ela pode ajudar nesses casos? Ela ajuda muito. Na realidade, a comunicação não violenta, ela foi criada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, que é para facilitar a comunicação em conflito, aquela comunicação violenta que eu tenho com o outro. E como ela funciona? Ela funciona em 4 passos. Quando você está num cenário onde o conflito se instala, ou aquela intransigência, já está aquela pessoa difícil ali, você precisa aprender a observar a situação sem julgar. Eu observo o que está acontecendo sem julgar, porque se eu já vou para uma observação já julgando, eu já criei um muro, que é o que foi falado hoje no início do programa. Cria-se muro. Se eu observo somente sem julgamento, conecto com o que eu sinto naquela situação, o que essa cena está provocando dentro de mim, que necessidade não está atendendo em mim. Então, eu vejo, observo, eu conecto com o meu sentimento, conecto com a minha necessidade não atendida, ou observo que será que a necessidade não atendida da pessoa difícil está sendo demandada, e aprendo a pedir. Então, quando eu peço com o coração e falo sobre o que acontece dentro de mim, eu já não estou julgando o outro. Quando eu falo, julgo o outro, eu vou criar este muro. Então, essa técnica da comunicação não violenta, ela vem justamente para criar relacionamentos de conexão com o coração, onde se tem empatia. Olha, gente, você pode participar com a gente, viu, do programa, mandando a sua perguntinha. E também a gente gosta aqui de sempre deixar dicas, orientações de pessoas que conhecem sobre o assunto. Como hoje a gente está falando sobre algo importante que todo mundo um dia vai conviver, né? Com uma pessoa de personalidade forte, difícil, ainda mais quando é da família, quando a gente não tem escapatória. Então é muito legal a gente trazer profissionais que podem te ajudar. E a gente deixa aqui, então, o Instagram da Renata Bueno para você segui-la. Olha, Renata Bueno, tudo junto, psicóloga, tá bom? A Renata, a gente tem mais de 30 anos atuando como psicóloga, tem trabalhos incríveis também, que ela já fez com famílias, com casais e também atuando nessa área, para poder te ajudar no que for preciso, tá bom? Então fica aqui essa dica para você, tem um canal ali, olha, no azulzinho, que você pode entrar em contato direto com a Renata, com um consultório, para que você possa marcar uma consulta, né? Uma orientação também. E hoje a gente está falando sobre isso, né? Personalidade forte, como a gente pode viver em paz com pessoas assim. Agora a gente aproveita, Renata, vamos dar uma olhadinha nas perguntas que nós gravamos sobre o tema. Estamos aqui no Açaí Colinas, vou conversar com a Solange sobre pessoas difíceis. Você convive com alguém difícil? Convivo. Não precisa falar quem, mas Não, como que você lida com essa pessoa? Olha, eu acho que a experiência me deu... Deixa pra lá. Sabe, eu vou relevando, releva, esquece. Você chega a confrontar ou não? Não confronto, porque não adianta. Confronto, não, você não consegue. Eu aprendi a, sabe, A deixar pra lá, relevar. Vamos entender com a esquecer um Renata? pouco. É interessante aprender a lidar assim. É. Essa maneira que a Solange faz, né? De deixar pra lá. Isso é bacana? A gente pode desenvolver isso? Então, essa pode ser uma estratégia a curto prazo. Sempre deixar para lá vai virando uma relação muito desgastante. E você pode ir adoecendo. Puxa, eu não aguento mais estar dentro de casa, porque tem que aguentar essa pessoa difícil. Então, uma estratégia muito importante que ajuda é você dizer, eu respeito a tua opinião, mas eu penso diferente. É quando nós falamos sobre nós, a gente não dá abertura para o embate. Eu respeito o seu modo de pensar, mas eu não concordo. Eu preciso me posicionar, que eu não concordo como você está se colocando. Mas te respeito, eu penso de outra forma. Agora, ficar sem falar com uma pessoa que você convive, quem quer viver uma vida assim? Que coisa chata. Sempre deixar para lá todas as vezes, daí não dá, né? Acho que uma hora a pessoa vai estourar, gente. Não é possível de engolir tanto sapo, né? Sim, Nossa, aí acho que vai ser pior ainda esse embate. Sim, fica aquela Pode pessoa viver uma submissa, discussão. adoecendo, não tem o brilho de viver, né, de poder se colocar, porque senão vai criar confusão. Não vai criar confusão. Você fala, não estou te criticando, eu estou falando como eu penso. É isso. E é diferente do que você pensa.
olha, não vou brigar com você, não é o meu propósito brigar, mas eu também estou dizendo que eu não concordo com você, mas te respeito. Pontue. Isso é um grande passo que você faz para a sua saúde mental. Ô, Renata, quais são, ou qual, né, o erro mais comum que as pessoas cometem em situações assim, né, na hora de um conflito, na hora de encarar uma situação com uma pessoa que ela não é flexível? Sim. Qual o maior erro que a pessoa comete? O maior erro que a pessoa comete é no momento do conflito, da crise, você querer medir forças. Ah, tá. Porque a pessoa de personalidade forte, a pessoa difícil, se você vai medir forças, ela não mede o estilo de resposta que ela vai te dar. Daí ela vai para a agressão verbal, ela vai para desconfirmar. Às vezes ela até sabe que poderia ceder, mas ela não vai ceder. Por quê? Justamente porque você está tendo um embate. Então, essa é a pior coisa que você faz, quando você quer impor e trazer a reflexão para aquele que não está preparado para ter. A gente tem consciência de que esse é um problema, um desafio diário que de repente você enfrenta. Então é legal a gente ter pílulas de informação no nosso dia a dia, não é? A Renata proporciona isso para quem segue ela no Instagram. Então fica aqui a nossa dica para você. Ou para conversar diretamente com a Renata, que ela responde todo mundo que manda mensagem, com muito carinho e respeito. Renata Bueno, psicóloga, tá bom? Você pode seguir, tem vários posts aqui para você. Também então mandar mensagem para ela. E vale a pena também para ela te dar esse ajuda, suporte diário. Porque nos stories dela, ela sempre posta informação. Renata Bueno, psicóloga. E por aqui também pelo nosso WhatsApp, você pode aproveitar e participar com a gente do programa, colocando o seu depoimento ou deixando também, mandando a sua pergunta para Renata Bueno, tá? Nossa enquete hoje falando sobre comportamento, como você pode lidar no seu dia a dia com pessoas de personalidade forte, pessoas inflexíveis. Tem a perguntinha da enquete para a gente mostrar e logo também o resultado. Você já entrou em conflito com alguém, né, de personalidade difícil? Hashtag sim, hashtag não. Vamos dar uma olhada? Será que é 100%, gente? Nossa! Tô chocada com esses 17%, amiga. Quero conhecer todo mundo. Os 17% também quero. Vamos saber os segredos. Quero trabalhar nesse lugar que a pessoa trabalha e quero conviver com a família dessa pessoa. Pra gente não entrar em conflitos, Nossa, né, gente? parabéns, que bom, né? Mas 82% dizendo que sim, né? Isso aí. Olha, você que tiver perguntinha nesse bloco, depois do Povo Fala, a gente já começa a fazer as suas perguntinhas e comentários. Coloca a hashtag falando nisso, você concorre um par de convites para o Cinemark. Vamos rapidinho para sair que tem perguntinha para Renata. Pessoas difíceis. Será que encontramos aqui no Açaí? Eu sei que tem uma pessoa muito simpática aqui. O Rasquinha, que bom conversar com você, meu amigo. Você lida com pessoas difíceis? Ah, eu não vou te dizer que são difíceis, mas que a gente tem que ter jogo de cintura para estar lidando, né? E como que você tem esse jogo de cintura? O que você faz? Puxa, eu rezo. A fé, Renata, pode ajudar a gente a lidar com pessoas difíceis? Pode sim, né? Se você se inspirar nos ensinamentos de Jesus Cristo, você vai ter mais empatia e compaixão do outro. E isso vai ajudar a acolher. Toda vez que você tem empatia e compaixão do outro, que é um ensinamento de Jesus, você começa a conectar com o coração. Então, rezar, orar, meu Deus, me inspire, me dê discernimento para lidar com isso. Daí, muitas vezes, você já se aquieta. E você se aquietando, você diminui também a agitação do outro. Agora a gente vai começar a mostrar os depoimentos e também perguntas, tá bom? Que você está participando ao vivo, pode mandar a sua também pelo WhatsApp. A gente vê depoimento, Renata, da Elisângela. Eu achei interessante o que ela falou. Ela disse que já entrou em conflito, então, com uma pessoa assim, não foi fácil, pois ela se achava dona da razão, né, a pessoa. Aí ela conseguiu manter a distância, que já dura bastante tempo, foi o jeito que ela deu. E ainda bem que ela pôde manter essa distância, né? Tem gente que não tem como, que convive na mesma casa. Então, aí é difícil. É só por Deus, amiga, usando a fé que a gente comentou aqui, né? A Sol Moura mandou pra gente aqui, ó. Boa tarde. Realmente não é fácil de lidar com pessoas difíceis. Tem que ter muita paciência. Já já a Renata vai comentar com a gente como aumentar essa paciência, que parece que a gente pede tanto para Deus, né? Sim, mas acho que a gente tem que fazer alguma coisa para fazer ela aumentar também, né? Vamos ver agora, quem mandou pra gente o depoimento foi a Leila Ferreira. Ela disse que também, né, que também teve problemas e conflitos. Adorei a resposta. Sou cabeleireira e eu prefiro ser feliz e deixar os meus clientes felizes. Daquilo que a gente está falando, né? Ter razão Ter razão. ou ter paz e felicidade. Felicidade. Tá certo.
Que bonitinha você, obrigado pelo depoimento. Olha, a De Silvânia mandou pra gente também um depoimento. Obrigado pela participação, amiga. Ela diz que convive diariamente com muitas pessoas difíceis, trabalha em recepção, então já dá para ter uma noção de como que é verdade, né, amiga? Mas ela ama o trabalho, a solução é ser respeitoso, educar, ela comenta que a solução é ser respeitosa, educada e procura ouvir. E ela tenta ajudar nas suas condições. Boa sorte para você estar participando também. Ouvir é algo importante também, né? Até a pessoa difícil. Sim, é que é difícil ouvir, né? Na metade do discurso a gente já quer, ai, para, por favor. Como desenvolver essa paciência que a gente está falando aqui? Então, essa paciência ela tem que ser desenvolvida com a sua intenção de fato, que a sua intenção é ir para uma ação. Então, como eu vou me desprender da minha verdade, da minha correção, para realmente acolher a miséria do outro. Então, isso é uma evolução de cada um, que é essa conexão. Conexão, como eu acabei de dizer, que a gente falou da fé de Jesus, de poder falar, puxa, como eu posso abrandar meu coração? Quando você vê uma pessoa gritando, reclamando, aquela reclamona, aquela questão muito pesada, respira. A gente falou isso no início do programa, né? Respira e fala, meu Deus, essa pessoa está em sofrimento. Eu só não vou deixar que invada meu espaço, mas às vezes ela só precisa falar. Deixa falar. E quando ela se acalmar, você se posiciona. Eu respeito, mas eu penso diferente. Dá para pensar de outra forma. Calma, respira de novo e vai mantendo esse distanciamento. Esse é o exercício da paciência. Olha só quantas dicas legais a Renata Bueno está dando hoje aqui ao vivo no programa, mas também tem outras no Instagram da Renata. E ela trata de diversos assuntos. Na tela, por favor, Renata Bueno, psicóloga, está aqui para você. E um dos assuntos que eu achei bem interessante fala sobre a questão também da paternidade, o quanto é importante, e assuntos relacionados à mulher, mulheres de sucesso, mulheres empreendedoras. Então, para você, minha amiga, pode segui-la, tá bom? E entrar em contato com a Renata, ver as postagens que ela faz, é bem enriquecedor para você e para sua vida também. Agora, gente, vamos dar uma paradinha no nosso assunto para a gente ir direto. Programa com a Renata Bueno respondendo perguntinhas sobre como lidar com pessoas difíceis. Obrigado pela participação de vocês. Lembrando que quem manda pergunta neste bloco ainda vai concorrer um par de convites para o Cinemark. Pode mandar sua participação, que nem o Cláudio comentou aqui. Ele fez uma declaração que a gente até ri, mas é algo polêmico, né? Quando uma pessoa é difícil, está relacionado à personalidade ou é a falta de ter levado umas chineladas quando criança? O Cláudio aqui de São José dos Campos, Renata. Cláudio, não é falta de chinelada, né? Então, com uma criança, quando você está educando, você tem que ser firme, porém gentil. Você tem que ter diálogo, você tem que ser muito firme para colocar limites. Agressão física, pensa, um adulto bater numa criança é muita covardia, né? Chinelada é muita covardia. Mas se você sabe olhar no olho, baixar na mesma altura da criança e falar sério, colocando os valores corretos, isso sim é educar. Força física nunca é um caminho bom. Vamos então a mais depoimentos. Eu gostei do questionamento da Érica Santos. Ela disse assim, a pessoa difícil, ela acha que sempre tem razão. Por quê? Então, se você for psicologicamente olhar por trás da pessoa difícil, ela só está querendo ser aprovada e às vezes de forma errada. Então ela quer ter razão para ser vista, para ser admirada, para ser validada. E não quer dizer que você tenha que concordar com ela, não é isso. Mas entenda que ela está buscando aprovação. Sabe, eu sempre tenho razão, porque se eu não tiver razão, eu não sou amada. Se eu não ser ouvida, é porque eu não sirvo para nada. Não é que você tenha que concordar com ela, você tem que dizer eu respeito, mas tem esse outro modo de pensar. Que tal também pensar nesse outro modo? Porque você não vai perder seu valor se você também ampliar seu olhar. Então tem que ir com cuidado, é com muito amor, não tem jeito. Malta mandou pra gente uma perguntinha também, a gente traz aqui que é bem interessante com a participação que chegou pelo nosso WhatsApp. Gostaria de saber como ajudar e tratar uma pessoa difícil, quando essa pessoa não aceita que é difícil. Ou não aceita ajuda? Então, essa pessoa que não aceita que é difícil, qual é o caminho, a brecha para você ajudar essa pessoa? É você saber como ela está sentindo. Em outros aspectos, sabe? Às vezes em outro tema. Ou quando ela vem com uma queixa, você fazer uma pergunta, devolver a pergunta para ela. Que outro caminho será que poderia ter para você ter a resposta que você quer?
né? Mas a pessoa não me entende porque eu tento fazer pelo bem dela. Essa é a questão da pessoa difícil, ela quer impor a verdade dela. Tá, e você já pensou de um outro caminho, de uma outra forma? É ajudar através do diálogo, trazer reflexão. Nunca imposição. Não é assim, por isso que você está sempre sozinha, por isso que você não quer amizade, por isso que você é prepotente. Para fazer isso você não vai estar ajudando nunca. Você só ajuda o outro com amor. Não é submissão, mas é amor e compaixão com a miséria do outro. Fantástico, né? Daqui a pouquinho a gente mostra mais uma vez o Instagram da Renata Bueno. Tem a participação da Eliane e ela está concorrendo ao par de convites que a gente vai sortear nesse bloco, tá bom, Eliane? Segura aí. Ela colocou hashtag falando nisso. E aí a pergunta é a seguinte: há uma relação entre uma pessoa difícil com uma pessoa depressiva? As duas podem estar numa mesma situação, né? Excelente pergunta, porque é uma pergunta que dá para trazer uma informação muito importante. A pessoa que sofre de depressão e quando ela tem crise, ela fica mais alterada a nível de humor e ela vai combater mais. Então, olha a tristeza para a pessoa que está com a depressão. Ela está alterada, daí ela fica brava, ela se impõe e daí vem outra, pá! Daí ela retrai mais ainda. Então, a depressão, um dos sintomas da depressão é a irritabilidade e a intolerância. Então, como eu disse, a CNV fala, atrás de uma agressão ou de um comportamento inadequado, tem sempre uma necessidade não atendida. Se você conseguir olhar para o ser humano e ver isso, você vai conseguir abraçar mais. Então, a depressão, sim, tem comportamentos, tem sintomas da depressão que é muitas vezes interpretado como intolerante, irritável, afrontosa e, na realidade, ela só está gritando a dor dela. Perfeito. Vamos destacar aqui o Instagram da Renata, @RenataBuenoPsicóloga. Está na tela para vocês seguirem, porque ela pode ajudar você que está ouvindo todo esse assunto aqui, toda essa conversa nossa e está se identificando com essa necessidade. Nossa, eu realmente preciso de um conselho. Lembrando que a Renata, ela é doutora em psicologia. Então, ela também pode ajudar você pelo Instagram, trazendo conselhos e respondendo as suas mensagens. Pode mandar mensagem para ela, que ela é muito querida. Eu converso muito com ela por lá, com coisas que ela posta. Então, olha, @RenataBuenoPsicóloga para você seguir.